Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal e mais uma vez nós estamos trazendo para você um conteúdo de extrema relevância, de extrema importância para que você consiga transformar a sua rosa do deserto na planta de seus sonhos. Na verdade, nós estamos chegando ao terceiro vídeo da série intitulada Guia de Floração para a Rosa do Deserto. Isso mesmo, nós propusemos um desafio, nós lhe propusemos transformar uma rosa do deserto ou a sua rosa do deserto, que praticamente não consegue florir, em uma máquina de floração, em uma planta que será um verdadeiro buquê floral de tantas flores que ela vai emitir. Mas para isso, nós já vimos nos 2 episódios anteriores que são necessários tomar alguns cuidados especiais. E você tem tomado esses cuidados? Você não assistiu os 2 vídeos anteriores? Então assista os 2 vídeos anteriores para que você possa tirar o maior proveito possível deste guia que nós estamos lhe ofertando. Eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adenio e este é o canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito. Ative o sininho de notificações, assim você não perderá nenhum de nossos vídeos. Deixe o seu joinha e, se possível, faça o mais importante. Da mesma forma que eu estou lhe ajudando a melhorar a sua rosa do deserto, eu lhe proponho ajudar a mais uma pessoa. Indique este vídeo, mande este vídeo, publique este vídeo nas suas redes sociais e desta forma a gente não deixa que esse elo se quebre. Eu ajudo você, você ajuda a outra pessoa, essa pessoa vai ajudar a outra pessoa e assim sucessivamente. Posso contar com sua ajuda? Tenho certeza que posso. Bom, mas chega de conversa e vamos aprender um pouco mais sobre a floração da rosa do deserto. O que é que você acha? Aceita o desafio? Então vem comigo. Muito bem, há 2 vídeos atrás nós lhe propomos ou lhe propusemos um desafio: transformar a sua rosa do deserto em uma máquina de produzir flores. Muitos de vocês aceitaram este desafio, mas para conseguir realizar esse sonho que todo cultivador tem, não importa que seja robista, amador, pequeno, médio ou grande, todos nós queremos ver as nossas rosas do deserto florindo abundantemente, não é verdade? Eu sei que tanto eu quanto você espera exatamente isso de nossas plantas, que elas consigam crescer, se desenvolver e florir. Quanto mais essas rosas conseguem florir, mais beleza elas trazem aos nossos olhos, aos olhos daqueles que as observam, que as admiram. E é isso que nós estamos propondo aqui para você. Não é difícil fazer essa transformação. Na realidade, nós estamos falando sempre de disciplina. E eu tenho certeza que tudo que nós falamos nos 2 vídeos anteriores desta série, você já sabia. A pergunta que eu faço sempre é: mas você colocava isto em prática? Você coloca esses cuidados em prática? Pois é esta disciplina, é este planejamento que é o grande divisor de águas entre ter uma planta florida e ter uma planta que de vez em quando consegue botar uma flor ou outra. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre alguns assuntos importantes que vale a pena pincelar aqui. Falamos sobre cuidados básicos que nós devemos começar a ter para iniciar essa transformação. Isso mesmo, essa transformação pode ser feita ou pode começar a qualquer momento, mas para isso acontecer é necessário que você comece a ter algumas atitudes, que você comece a promover algumas mudanças aí na sua rosa do deserto. E nós vimos que água, adubação, substrato, exposição ao sol
são de extrema importância para começar a promover a tão desejada transformação de uma planta que não consegue florir em um verdadeiro buquê floral. Também vimos que alguns manejos se fazem necessários para que a gente consiga preservar esses botões nas nossas rosas do deserto e fazer com que esses botões simplesmente consigam se desenvolver e desabrochar em flor, sem que sejam abortados, sem que fiquem ressecados ou que simplesmente caiam ou murchem antes de se transformarem em flor. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre outros aspectos importantes dentro deste manejo. E hoje nós vamos estar falando sobre 3 assuntos que são de extrema importância. Inclusive, talvez esse vídeo seja um pouco mais longo, porque a gente não quer chegar a um 4º vídeo. E hoje, então, nós estaremos falando sobre como fazer a rega correta quando minha planta está com buquê floral, quando minha planta está com os botões florais. Estaremos falando também sobre a adubação. Qual a adubação correta para que eu possa transformar a minha planta de fato em uma máquina de produzir flores? E vamos estar falando sobre o controle de pragas e doenças, que também terminam afetando diretamente a produção floral na sua planta. Então, se nós somarmos todos os assuntos que estão sendo abordados nesses 3 vídeos, eu tenho certeza absoluta que sua planta irá sofrer uma profunda transformação e começará sim a emitir mais flores do que você possa imaginar em um curto espaço de tempo. Este é nosso desafio. Dentro do manejo, nós vimos lá no nosso primeiro vídeo que um dos aspectos mais importantes para que sua rosa do deserto venha conseguir florir abundantemente é a água. Eu sempre até brinco, né, repetindo o bordão que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu: água é vida, e de fato é. Se você não oferta água suficientemente para a sua rosa do deserto, esqueça. Por quê? Porque ela não vai conseguir lhe trazer essa quantidade de flores que você tanto sonha. A água é extremamente importante. Porém, muitas pessoas vão ofertar essa água, vão regar a nossa planta de forma errada ou equivocada. Eu não vou dizer errada, vamos dizer que de uma forma equivocada. Por que, Amaury? Porque quando você promove a rega nas suas rosas do deserto, quando você oferta a água para a sua rosa do deserto, você deve sempre evitar molhar os botões florais. Mas como, Amaury? Eu sempre ouvi dizer que a gente tem que regar a planta toda, molhar a planta toda, abundantemente. De fato, você tem que ofertar água abundantemente. Mas não deve molhar a planta toda por uma questão muito simples. Nos botões florais vai haver ou vai acontecer um acúmulo de água maior. E isso pode trazer alguns probleminhas para os seus botões florais e desta forma eles não vão conseguir se desenvolver e desabrochar em flor. O principal problema é a umidade constante que vai ficar nesse buquê floral durante mais tempo. E esta umidade simplesmente poderá proporcionar às colônias de fungo um clima ideal para se instalar e se multiplicar nesses buquês florais. Os fungos têm uma característica muito interessante, que é a sua proliferação pelo contato. Então, um botão infectado, um botão com fungos, é o suficiente para que você perca todos os buquês ou todos os botões existentes naquele buquê. E como é que isso acontece? O botão vai crescendo, você vai molhando, aquela região vai ficando úmida e aí o fungo se instala nesse botão. Esse botão vai crescendo e a colônia de fungos vai crescendo também. Esse botão encosta em outro botão floral. Os fungos que estavam em um botão terminam passando para o outro. E desta forma, ele vai passando para o outro, vai passando para o outro, e quando você perceber, todos os seus botões florais desse buquê estão contaminados com fungos e muitas vezes você não consegue salvar uma rosa sequer de um buquê floral. Já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por essa situação. E isso aconteceu por uma coisa extremamente simples de ser corrigida, que é o manejo com os botões florais. Você deve sempre
retirar os botões que estão infectados com fungos ou com coloração diferente ou qualquer tipo de deformidade. Por que, Amaury? Porque esses botões não irão para frente. Então, se você detectar fungos no botão, em qualquer botão, tire este botão imediatamente, ok? Então, qual seria a forma correta de fazer a rega em minha planta? Em vez de eu molhar a planta toda com um regador ou com a mangueira, molhando a planta de cima até embaixo, eu vou ofertar a água para a minha planta apenas no substrato. Desta forma, todo o buquê floral, toda a parte aérea de minha planta permanecerá seca, sem umidade. Isso fará com que os botões possam se desenvolver longe de fungos e bactérias, ou sem a presença de fungos e bactérias. Desta forma, eles vão conseguir se desenvolver, desabrochar em flor em quantidade muito maior. Outra coisa que nós devemos fazer é uma aplicação de antifúngico sempre que você vê a rosa do deserto começar a emitir esses buquês florais. Isso a título de prevenção. Amaury, eu não tenho antifúngico. Pois é, eu vou lhe dar uma notícia aqui que talvez você não goste muito. Para você ter uma planta que tenha muitas flores, será necessário que você tenha sim um bom antifúngico, um bom acaricida, um bom inseticida e um bom adubo. Sem isso, vai ser um pouco mais difícil promover a transformação que nós estamos tentando fazer com que você consiga aí na sua casa. E por que eu estou falando isso? Porque, com certeza, uma boa parte de vocês faz uso de receitas caseiras para combater fungos, bactérias, insetos, ácaros, não é verdade? Olha só, gente, a maioria dessas receitas, na realidade, não conseguem combater nenhum desses insetos ou nenhuma dessas doenças ou desses patógenos. Na maioria das vezes, essas receitas são paliativos e muitas vezes também elas são repelentes. O que significa isso, Amaury? Significa que muitas vezes você faz uma receita que tem alho, muitas vezes você faz uma receita que tem vinagre, muitas vezes você utiliza uma receita que tem detergente líquido, até amaciante de roupa. Eu já ouvi pessoas dizendo que passam em suas rosas do deserto. E eu me pergunto, será que é o fofo ou será que é o comfort? Gente, isso não dá certo. Muitas vezes, como eu falei, isso pode afugentar o inseto, pode repelir por conta do cheiro desagradável, não é? Por conta de uma acidez maior nesta solução que você está passando ou pensando em passar nas suas rosas do deserto. Mas essas soluções não vão matar o inseto, vão apenas afugentar, vão apenas espantar esses insetos um pouco mais para longe. Mas com o passar dos dias, essas soluções perdem a sua eficácia e os insetos voltam. E muitas vezes, ao longo do tempo, eles vão se acostumando com essas fórmulas e vão começar a crescer a sua população e vão lhe causar um problema terrível. É apenas uma questão de tempo. Por isso, eu sempre digo para vocês, eu sempre aconselho que é necessário ter um bom fungicida, um bom inseticida, um bom acaricida e, obviamente, bons adubos. Então, dito isso, vamos falar sobre controle de pragas. Um dos grandes problemas que faz com que a sua rosa do deserto não consiga abrir muitas flores pode ser exatamente a presença desses insetos nas suas plantas. Será que a sua planta está livre de insetos, como o pulgão, como percevejo, como cochonilhas? Esses são 3 exemplos, talvez sejam os exemplos mais comuns que a gente venha a encontrar em nossas rosas do deserto.
Inclusive, a família das cochonilhas se divide em três. Nós temos as farinhentas, nós temos as de carapaça e nós temos as cochonilhas de raiz, que ficam abaixo do substrato, e essas são um pouco mais difíceis de nós detectarmos. Afinal de contas, não conseguimos ver o que está abaixo do substrato. Mas todos esses insetos, que são insetos sugadores, poderão fazer ou trazer para a nossa planta um prejuízo terrível. Por quê? Porque eles vão simplesmente se alojar na parte superior dos galhos, aonde estão os botões florais, e ali elas começarão a retirar a seiva de sua planta. Mas adivinhe quem é que está esperando essa seiva chegar? São exatamente os botões florais. E o que é que acontece? Os insetos vão interceptar a circulação dessa seiva e muitas vezes impedirão que essa seiva chegue na quantidade necessária ao botão floral, e a planta então não consegue nutrir esses botões florais da forma adequada, e eles vão fazer o quê? Eles vão se atrofiando, eles não conseguem crescer e aí começam simplesmente a serem abortados. Então todos os insetos que sugam a seiva da planta terminam também limitando a produção floral. Qual seria a saída, Mauri? Combater esses insetos com inseticida. Caso isso aconteça com os ácaros, ou seja, os ácaros estejam atacando a sua planta, você terá que usar um acaricida. Simples assim. E existem outras pragas que não vão consumir a seiva de sua planta, como, por exemplo, borboletas que vão colocar os seus ovos nas suas folhas, esses ovos eclodirão e nós teremos, então, larvinhas lindas, largatinhas lindas circulando pela planta. Esse outro tipo de inseto causa uma complicação maior às vezes. Por quê? Porque ele se alimenta de tecido, ele vai comer as folhas e vai comer também os botões florais de sua planta. Por quê? Porque eles são mais tenros, eles são tecidos mais moles, são mais verdes, são mais saborosos, digamos assim. Então, evite sempre a presença de borboletas junto de suas rosas do deserto, e caso seja uma época como nós estamos atravessando de primavera, onde nós temos muitas flores, e essas flores vão chamar a atenção das borboletas, sempre esteja atento à presença de largatas na sua planta. Essas também devem ser eliminadas simplesmente com manejo manual, onde você vai retirando essas largatinhas das folhas e vai simplesmente jogando fora, ou simplesmente aplicando-se também um inseticida, ok? Livrando as nossas plantas da presença desses insetos, com certeza isso vai melhorar também a saúde da planta. Melhorando a saúde da planta, vai melhorar a floração. As cochonilhas de raiz, que são aquelas que nós não vemos, também são combatidas com inseticida. Aqui, a nível de prevenção, não é combate, a nível de prevenção, nós aplicamos inseticida no substrato uma vez a cada 30 dias ou simplesmente uma vez por mês. Desta forma, eu consigo controlar a população ou eliminar a população de cochonilha de raiz na minha planta, que também termina sendo maléfica para a planta, porque está sugando a sua seiva e desta forma também pode simplesmente prejudicar ou limitar a produção de flores na minha rosa do deserto. E não é isso que nós queremos. E talvez a gente tenha chegado agora no maior problema de todos, a adubação. Muitas vezes nós não seguimos um calendário, nós não somos disciplinados para que não se deixe faltar nutrientes no substrato onde estão as nossas rosas do deserto. Muitas vezes a gente faz o transplante, coloca esses nutrientes, coloca uma boa adubação e simplesmente se esquece. Muitas vezes a gente compra essa rosa do deserto em uma loja, em um garden, em um supermercado, e leva para casa e simplesmente apenas regamos essa planta e achamos que ela vai se virar, que ela vai tirar os nutrientes do ar. E isso não vai acontecer. A sua planta muitas vezes começa até a florir, mas com o passar do tempo você vem e me relata: Mauri, minha planta não está florindo mais. Ela só floriu quando eu comprei ela na loja e ela nunca mais floriu em minha casa. Será que aconteceu alguma coisa com a minha rosa do deserto? Na realidade, muitas vezes o que está acontecendo é que sua planta não tem
alimento necessário, não tem nutrientes necessários para conseguir abrir uma floração. Eu já falei para vocês em alguns vídeos que existem duas fases ou dois processos em nossas rosas do deserto que vão exigir uma quantidade muito maior de energia. E essas fases são exatamente a fase de floração e a fase de frutificação, ou seja, as vagens também exigirão muita energia de sua planta. E aí vem a pergunta: a sua planta tem esta energia? A sua planta tem esta reserva para conseguir abrir esta floração que você tanto deseja? A resposta é muitas vezes não. Então, a adubação ou a falta de adubação talvez seja a principal responsável pela escassez de flor na sua rosa do deserto. Então, se você melhorar a adubação, e mais do que isso, não adianta melhorar a adubação apenas. Por quê? Porque a adubação exige disciplina e planejamento. Não adianta nada eu pegar um balde de adubo como esse, despejar na minha rosa do deserto e achar que eu vou resolver o problema de floração. Não é assim que funciona. Não é a quantidade de adubo que eu coloco na minha planta e simplesmente depois eu esqueço. Eu coloco hoje um pote, um balde de adubo na minha planta e esqueço de continuar mantendo esta nutrição durante um ano. Aí eu me lembro, gente, quando foi a última vez que eu adubei minha planta? E muitas vezes a gente não vai nem se lembrar qual foi a última vez que a gente colocou adubo na nossa planta. Então, mais importante do que a quantidade que eu vou colocar na minha planta é a periodicidade, ou seja, de quanto em quanto tempo eu vou ofertar adubação para a minha planta. Mas além de ofertar o meu adubo de tempos em tempos, uma grande dúvida de vocês é qual a quantidade de adubo que eu tenho que colocar. Gente, tanto a quantidade quanto o intervalo de tempo que você tem que colocar esse adubo está no rótulo do seu produto. Aqui atrás no rótulo tem todas as informações necessárias para que você faça uma adubação eficaz na sua planta, para que você adube a sua planta de forma correta. Não adianta você vir aqui no YouTube ou no Zap Zap ou no Instagram e perguntar para uma outra pessoa qualquer que muitas vezes você nem conhece qual adubo que ela usa ou qual a quantidade de adubo que ela coloca. Se ela coloca todo dia, todo mês ou todo ano, você tem que pegar o adubo que você utiliza e aprender a ler o rótulo. É aqui no rótulo que você vai encontrar todas as informações necessárias para nutrir sua planta da forma correta. E acredite em mim, seguindo essas informações, você não vai errar na sua adubação. Lembrando sempre que a oferta de muito nutriente, às vezes, é mais prejudicial do que a oferta de pouco nutriente. Então não vai adiantar você pegar e encher sua rosa do deserto de adubo, porque não é assim que ela vai lhe responder com uma excelente floração. Às vezes pode acontecer exatamente o oposto, ela pode travar e não conseguir então florir. Então utilize-se das informações que o fabricante do seu adubo está lhe ofertando atrás do rótulo do produto. Ah, Mauri, mas eu compro a granel, eu vou lá e compro 1 quilo, eu vou lá e compro R$10 de adubo. Às vezes isso acontece. Quando você optar por comprar desta forma, peça para o vendedor lhe amostrar o saco da onde aquele adubo foi retirado ou qual foi a embalagem de onde ele retirou ou repartiu esse adubo em várias porções menores. É importantíssimo que você saiba dessas informações para promover a adubação correta em suas rosas do deserto. Como eu falei para vocês, esta talvez seja a principal causa de problemas com as rosas do deserto, principalmente em relação à sua floração.
Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, eu diria que 90% das vezes, o que acontece é a falta de adubação. Mas nós conseguimos detectar também, em alguns casos, o excesso desta adubação. E o excesso de adubação pode, inclusive, trazer deformidade para os seus botões florais. Eles podem ficar tortos, eles podem apresentar certas anomalias. Então, é necessário, de fato, fazer a adubação de forma correta. Gente, aqui eu coloquei a vasilha do Forte Flores, porque a Forte é uma linha que se encontra no Brasil inteiro, né? Mas não é jabá, nós não recebemos absolutamente nada da Forte. Aliás, poderíamos até ganhar, né? Forte, ó, nós aqui, ó, manda um presente pra gente. Mas você pode utilizar o adubo que você quiser ou o adubo que você encontrar aí na sua casa. Pode ser o Vitaplan? Pode. Pode ser um outro? Pode, não é? Pode ser o BR e tal? Pode. O que você quiser. A maioria eu uso um cote. Pode ser Basacote, pode ser qualquer um, gente. Não importa qual seja, desde que você promova esta adubação nas suas plantas, tá certo? E como é que eu faço essa adubação? Simplesmente, se o seu adubo for uso via solo, você vai pegar este adubo e colocar no substrato da sua planta. Se ele for um adubo que você deve misturar na água, ou seja, um adubo solúvel, você deve fazer uma calda, ou seja, misturar a quantidade indicada na quantidade indicada de água, X gramas por litro de água. Você vai lá, coloca, mistura e vai ofertar no substrato também. Se for um adubo foliar, você vai fazer também a diluição desse produto e vai pulverizar sobre a planta. Geralmente, todo adubo foliar também será aproveitado pela planta caso ele caia no seu substrato, ok? Mas o importante é nutrir a planta. E sempre que você começar a mudar o seu modus operandi, fazendo com que a sua planta receba os cuidados básicos necessários, ou seja, oferta de água, oferta de uma boa nutrição através da adubação, a exposição de sua rosa do deserto ao sol, porque nós já vimos que é extremamente importante a sua rosa do deserto receber esses raios solares para florir, tenha certeza que ela vai melhorar o seu desempenho no crescimento, no desenvolvimento e na floração. O que nós vimos até aqui, gente, é muito simples de ser feito, mas se nós pudéssemos resumir todo este guia em uma única palavra, eu resumiria em disciplina. E por que eu digo isso? Porque essas ações executadas de forma isolada não vão adiantar absolutamente nada. Cada ação dessa é um elo de uma corrente e devem ser feitas todas elas em consonância, ou seja, eu tenho que fazer uma, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, até eu fechar o ciclo e voltar para o início. Em outras palavras, eu tenho que regar a minha planta, expor a minha planta ao sol, ofertar adubo, cuidar de pragas e de insetos, voltar e regar minha planta, colocar adubo, ofertar ou deixar que ela tome sol, cuidar dos insetos e voltar. Você entende que é um ciclo? Esse ciclo deve ser repetido ad eternum, para sempre. Você não pode interromper o ciclo. Quando você interrompe esse ciclo de cuidados, a planta interrompe aquilo que você mais quer, que é estar lhe ofertando sempre flores. A rosa do deserto, na realidade, vai lhe ofertar flores o ano inteiro. Pode ser com mais, pode ser com menos flores. Em algumas épocas do ano, a sua rosa do deserto vai florir mais abundantemente. Eu costumo dizer que pelo menos uma vez a cada estação. Ela vai ter uma florada abundante no verão, vai ter uma florada abundante no outono, no inverno talvez não, porque a temperatura pode baixar muito, e vai ter uma outra florada abundante, talvez a florada mais abundante do ano, que vai acontecer na primavera. Bom, então este foi o nosso guia da floração para as rosas do deserto. Eu espero que as informações contidas em todos esses 3 vídeos possam de fato promover na sua rosa do deserto
as transformações, as mudanças necessárias para que ela venha a florir. Mas eu gostaria de lembrar que não adianta nada assistir a esses vídeos se você não colocar todas as informações contidas nesse guia em prática. Então, assista o vídeo, ficou com dúvida, assista novamente, repita quantas vezes você quiser, levante depois do vídeo e vai executar nas suas rosas do deserto. Eu tenho certeza que daqui a um tempo você vai voltar aqui e comentar comigo que, de fato, houve uma melhora significativa na floração das suas rosas do deserto. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijos para você que gosta de beijos. Para você que gosta de abraço, eu mando abraço. E para você que é guloso, como eu, que sou muito guloso, eu mando então beijos e abraços. E antes de finalizarmos essa última aula, eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês, que é exatamente a primeira e a segunda aula deste guia de floração. Assista, que vai lhe ajudar muito a promover essas transformações aí nas suas rosas do deserto. Aqui, gente, eu tenho, para vocês terem uma ideia, 2 plantinhas fantásticas. Olha só, esta é uma medusa que está com 5 meses e está abrindo o botão floral. Essa daqui é uma Super Black, também uma plantinha de 6 meses, é uma KHZ com ônix, também está abrindo o botão floral. Obviamente que essas plantas têm uma genética diferenciada e já estão me mostrando desde muito cedo que elas são plantinhas que vão florir muito, mas elas não estariam abrindo botões florais nesta idade se o manejo com elas não fosse um manejo adequado. Então esse é apenas um pequeno exemplo do poder que essas ações têm sobre as plantas. Bem, então eu vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve aqui em nosso canal, no lançamento de mais algum vídeo, ou quem sabe em uma de nossas lives. Sim, fazemos live todas as terças e quintas-feiras, então venha conversar, venha me conhecer um pouco melhor, venha simplesmente me fazer companhia ou tirar alguma dúvida. Vou ter o maior prazer e vou ter a maior felicidade em lhe encontrar em uma de nossas lives, tá bom? Chega de conversa, vá cuidar de suas plantas, afinal de contas, elas vão começar a florir, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês, até a próxima e bye bye.